Hoje a gente vai falar sobre a Revolução dos Bichos. Esse título é o título antigo em português, mas eu optei por deixar ele por questões que eu vou falar mais lá na frente. Então, esse livro é do Orson Welles, e toda vez que eu falo o nome desse cara, eu lembro do Garfield e seus amigos. Tinha um porco chamado Orson, que vivia numa fazenda. Eu não sei se o Jim Davis fez de propósito, não consegui descobrir, mas que é uma coincidência bastante interessante, vamos combinar que é. Vocês têm que admitir. É muito engraçado, porque o Orson é um líder da fazenda, só que ele tem uma história bem complicadinha, né? Uma infância meio complicada. Ele era chamado Runt, que é o porco que é descartado, porque, enfim, não consegue competir por comida e vai definhar, vai ser um porquinho nhé, não vai ser um porco de engorda. Então ele foi despachado para ser descartado mesmo. E aí o dono da fazenda, se eu não me engano, são parentes do John, eles acolhem o Orson. E ele vira meio que um pet ali, né? Só que ele tem uma imaginação bem fértil, se é que vocês me entendem. Então, assim, e os animais meio que embarcam na onda, né? E é legal, serve ao seu propósito, que é de divertir. Inclusive, durante muito tempo, a animação do Orson, da Fazenda do Orson, foi mais vista e mais conhecida até mesmo do que a animação das tirinhas do Garfield, das histórias do Garfield mesmo, né? Enfim, daí vocês já podem, né, tirar suas conclusões ou não, ou procurar saber. Eu fiz uma pesquisa breve e assim, eu não encontrei nada que comprovasse que o Jim Davis estava falando do Orson Welles, estava pensando no Orson Welles quando ele criou a Fazenda do Orson, que na verdade em inglês tem um outro nome, US Farms, não sei, US Acres. Aí eu não sei dizer, eu não achei nada que pudesse confirmar ou não, mas eu gosto de acreditar que o Jim Davis tinha esse senso de humor bem sutil. Aí, bom, enfim, toda vez que eu falo do Orson Welles, eu acabo lembrando do Orson, é inevitável, não é de propósito, não, é porque faz parte da minha infância. Então, o Orson Welles não fez. Na verdade, esse é um livro que, assim como outros dessa série de livros que eu estou comentando aqui, eu não recomendo para pessoas imaturas. Não recomendo. E não estou falando no sentido de idade só, não, tá? Estou falando no sentido de nível de consciência. E aí vocês vão entender já porque eu estou falando isso. Mas, assim, é sempre bom lembrar que com o tempo você pode, sim, adquirir experiência, mas você também pode acumular burrice. E isso inclui também essa falta de consciência. E especificamente, consciência de classe. Tem pessoas que eu conheço, pessoas mais velhas e supostamente mais amadurecidas, que leram e entenderam tudo errado. Essa é uma leitura crítica, precisa ser feita com critério e, acima de tudo, é uma obra de ficção. Mesmo que baseada em um evento histórico, ela continua sendo uma obra de ficção. Todos os eventos narrados nesse livro, independente de personagens ou de localizações, não tem nenhuma base na história com H maiúsculo. A leitura desse livro precisa ser feita de forma crítica.
ela precisa ser feita com critério, ela precisa ser feita usando os filtros. E, acima de tudo, é uma obra de ficção, em cima de um evento histórico, mas que não necessariamente conta o evento histórico. Enfim, eu não recomendo, não estou recomendando esse livro mesmo, não recomendo de verdade, não recomendo de verdade, é sério, de coração. Eu não recomendo, se você está querendo estudar para história ou querendo saber um pouco mais sobre o pano de fundo da época, a não ser que você queira ler e debater com alguém com consciência de classe, alguém com noção do que aquele livro realmente está querendo dizer. Se for para você ler e tirar suas próprias conclusões, é bem possível que você tire as conclusões erradas, porque o livro foi feito para isso. O livro foi feito para deixar você um pouquinho confuso, ok? Dito isso, vamos a ele, vamos ao livro. Esse livro eu reli tem pouco tempo, até por conta do relançamento em português, com direito a título novo, A Fazenda dos Bichos. Ficou mais literal, porque o título original é Animal Farm. E é exatamente isso, é a Fazenda dos Animais. A ideia é para ser essa. A ideia que você tem que ter quando você pega esse livro para ler é essa, que é uma historinha de bichinhos. É uma fábula, como se diz. É um livro tão bobinho na forma do texto, como o texto foi construído. É uma fábula, né? Fábulas são historinhas onde animais falam, animais interagem uns com os outros e com humanos muitas vezes, e elas servem para para dar uma lição de moral. A maioria das fábulas lá no final aparece lá, moral da história, tarará, tarará, tarará. Mas ela não é uma fábula como as outras. De forma geral, as fábulas são histórias com lição de moral. O que é moral? É um conjunto de regras de uma certa sociedade, correto? E nesse sentido, a Fazenda dos Bichos, a Revolução dos Bichos, ela é exatamente isso. Ela prega ela dá uma lição de moral. Mas a gente precisa ter bastante cuidado com essa lição de moral, porque ela não está só no campo das ideias, ela não está só no campo do comportamento do dia a dia da sua vida. Ela não está só a lição de moral que é passada nesse livro, não é a lição de moral que você vai aplicar no seu dia a dia e vai dar certo ou não vai dar certo. Ela envolve um contexto muito mais amplo, e é muito mais perigoso pelo fato de que envolve um sistema de governo que estava tentando se estabelecer e é mencionado sutilmente como sendo problemático. E aí a gente começa a entrar já num campo mais perigoso, justamente porque vai mexer com informações que você não vai ter por N motivos. E vai tentar, a primeira fonte que você vai tentar buscar é o próprio livro, e o livro não vai te dar essas informações ou vai te dar essas informações truncadas. Então, muito cuidado quando você for ler esse livro, porque ele não é uma fábula como as fábulas costumam ser. Ok? Esse livro é um livro bem bobinho, ele é um livro bem simplesinho, quase que feito para criança mesmo. Vocês devem lembrar, eu cheguei a comparar no vídeo do Inspetor Geral, eu cheguei a comparar esses dois livros pela simplicidade do texto, pela forma
quase que didática com que eles, ambos os autores, curioso até porque o Gogol é russo e o Orson Welles é americano, e engraçado como as coisas são vistas, né? Do ponto de vista do Gogol, ele estava fazendo uma sátira ao governo na época czarista, com uma série de problemas, e esses problemas após a Revolução Russa, alguns deles continuaram, porque a Revolução Russa levou à instauração do socialismo, e por ser uma experiência nova, tinha seus problemas. Inclusive, a origem de muitos dos problemas estava lá atrás, não estava nem no sistema em si, mas por conta dos vícios carregados anteriormente. Enfim, não vou entrar em minúcias. Se vocês quiserem saber um pouco mais, procurem estudar Revolução Russa, vocês vão entender o que eu estou falando e por que eu chamo o Inspetor-Geral de sátira, e eu falo que a Revolução dos Bichos não é uma sátira, é uma propaganda ao contrário, uma antipropaganda, se você quiser entender assim. A história que acontece no Inspetor-Geral não existe, não aconteceu, não tem registro nenhum de que aquilo tivesse acontecido. Então não é baseado, mesmo que livremente, em fatos reais. A Revolução dos Bichos se propõe a ser, não foi falado com todas as letras, todas as palavras, mas por conta da personificação dos bichos, das características e do posicionamento de cada bicho, da alegoria que ele faz com cada grupo de animais, você percebe que ele está querendo fazer um paralelo com uma coisa baseada em fatos históricos. Porém, dentro do livro, as coisas acontecem de uma forma diferente e com motivações diferentes. E isso causa essa distorção que eu estou falando. Então, assim, legal, você vai ler, se você estudou um pouquinho de história, você vai ler a primeira vez o livro e vai dizer, e vai reconhecer as personagens, vai identificar os grupos, e vai, nossa, mas ele está falando tal, da Revolução, enfim. E aí, no final, você vai terminando de ler o livro e você vai ficando com aquele gostinho assim, ele vai te levando por uma estrada que não é a estrada que foi a estrada caminhada por esses personagens históricos. Ele vai meio que criando caminhos alternativos. Isso é a parte ficcional da coisa. E é tão ficcional que não tem como você tirar uma lição daquilo ali. Se você leu alguma coisa, se você entende um pouquinho da história com H maiúsculo, você vai ficar com um gostinho de peraí, agora eu buguei. Isso é para ser a história de verdade, ou isso aqui é uma piada com a história de verdade? Ou é uma... E aí uma terceira possibilidade, é uma distorção da história como ela aconteceu. E aí quando você lê de novo, você ainda fica assim, meio que na dúvida, fala, não, ele não fez isso. Poxa, em pleno pós-guerra, porque esse livro saiu em 1945. E aí você fica, não é possível, o Orson Welles não fez isso. E aí você ainda fica naquela dúvida, você ainda quer acreditar que o cara tinha boa vontade, o cara tinha boas intenções. Mas quando você lê pela terceira vez, eu pelo menos, quando eu li pela terceira vez, que foi essa vez agora que eu li, veio o choque.
realmente não tá certo. Eu fui ler, eu não achei muito certo isso que o Orson Welles fez, porque ele não esclarece. Na história ele não esclarece. Óbvio, fica óbvio, aí a gente entra naquela questão das fake news. Ter que explicar o óbvio é muito cansativo. É óbvio, ele vai falar, poxa, é uma fábula, tá claro que isso aqui não aconteceu de verdade. Mas aí, ao mesmo tempo, você pega toda a ideia da fábula e você pensa, poxa, mas e essa lição de moral aqui? Não, eu não quero essa lição de moral. Essa lição de moral não funciona para mim. Vai funcionar para algumas pessoas, para alguns grupos. Alguns grupos vão achar que aquela lição de moral é a certa. Mas, não. Tem uma coisa muito estranha naquela lição de moral ali que o Orson Welles nos propõe quando ele conta essa história da Revolução dos Bichos. Tem 2 filmes que eu vi, uma animação e, pasmem, uma live action até razoável, aceitável, de 1999. Por ser baseado um livro é pequeno, o livro é facinho de ler, pequenininho. Você lê rapidinho, 100 páginas, eu acho. Por ser uma história bem linear, bem simplificada, bem didática, a adaptação não foi muito difícil, então os filmes são bem fiéis ao livro, mas eu faço uma ressalva. Se você for ver o filme, não veja o filme antes de ler o livro, principalmente o live action. Por quê? O live action ele tem uma carga emocional muito maior. Eu não sei se é porque são bichos de verdade, parece que são bonecos, mas são muito bem feitos, até pra época. Tem seus probleminhas, você vê que né, mecânico e tal, mas é uma animação bem feita pra época. Né? Vão 20 e tantos anos. E eles são bem minuciosos para contar a história. A história é contada certinho, não tem muito pouco problema. O problema é a carga dramática que eles colocam em certas cenas. Em cenas bem específicas, por sinal. Eles passam uma caneta marca-texto assim, em cima de alguns pontos que você sabe que, a ponto de vista que eles querem que você fique mais focada ali, né? E aí por conta disso, passam bem, eu acho que eles sublinham legal as partes em que o Orson Welles queria que você focasse mesmo. Bom, feito pelos estúdios Hallmark, que são especializados em filmes de Natal, então assim, vão dar essa desculpa de que, porque tem que ser emocionante, porque a gente faz filmes de Natal. Você tem um monte de várias versões de Christmas Carol, infinitos filmes com bichinhos na neve, cachorrinhos e gatinhos e coelhinhos e é isso. E eles pegaram uma Revolução dos Bichos, fizeram uma adaptação fofinha, emocionante, em algumas cenas até chocantes, mas que sem querer querendo, ou querendo mesmo, reforçam a ideia do Orson Welles de uma antipropaganda. Esses 2 filmes tem no YouTube, facinho de encontrar, não é difícil, se vocês quiserem ver, mas reforço aqui o meu conselho de ler o livro primeiro. Não é difícil, é um livro, de novo, é fácil de ler. E aí você vê o filme, se você achar que deve, se você quiser ver. Não recomendo que você veja ele, porque diferente de outros livros de ficção, que eu já até comentei aqui, o que você vai ler vai afetar, no máximo, a sua nota no Enem. Porque você
vai pegar a interpretação que está lá no filme, talvez não seja uma interpretação, uma ou outra coisa não seja aquilo que o autor realmente estava buscando e aquilo que você, né, pela liberdade, pela licença poética, o diretor tomou a liberdade de alterar e você pode realmente ter algum problema. Mas isso vai te afetar em 1 ou 2 pontos numa prova. E se não. Então, se você for assistir especificamente esse livro, existem outros, mas esse é o primeiro que eu estou falando, que realmente é uma coisa que é um pouquinho complicado, vai te afetar um pouquinho mais do que só em termos de fazer uma prova e responder alguma coisa errada. Se for só para entretenimento, vai assistir de coração, aquilo ali é ficção, lembra sempre que aquilo é uma ficção, não leva para vida, para sua realidade, veja como uma fábula, como entretenimento, tem uma lição de moral, mas essa lição de moral é extremamente enviesada, não só porque não se baseia em uma coisa concreta, não se baseia em uma coisa que, não sei, eu não posso nem falar moralmente, mas realisticamente não se aplica à realidade e não vai te beneficiar na realidade, não beneficia ninguém, pelo menos não beneficia a maioria que vai assistir e pode se influenciar. Na boa, é melhor assistir Os Três Porquinhos. Tem gente que não vai enxergar a verdade, nem que você chegue e estapeie essa gente com ela. Não vai rolar. Mas em defesa dessas pessoas, elas aprenderam a ver o mundo por um ângulo apenas e a preencher as lacunas com narrativas de outras pessoas ou usando a própria imaginação. Nada contra. Mas em alguns casos é interessante procurar outros pontos de vista por si só. Com a evolução do ser humano, os campos do conhecimento se ampliaram e não existe mais desculpa para não se buscar as partes que faltam para completar a narrativa. Na verdade, o que acontece já há algum tempo é exatamente o oposto. Não se enxerga o que está diante dos nossos olhos, mas ao se ouvir falar o que foi visto por outros olhos, se chega a uma conclusão que, no fim das contas, só beneficia o autor da história, o que quis que essa história fosse espalhada e expandida. E quem sabe se aquela história realmente aconteceu ou foi fruto da imaginação de um escritor, por exemplo. No caso do livro do George Orwell, ele usa de um recurso didático bem conhecido, a fábula, para ensinar uma lição de moral, que, se for lida dessa forma, passa despercebida, assim como muitas fábulas hoje em dia. A maioria dessas fábulas tem lição de moral, tem um fundo moral, e apesar de meio que úteis para oferecer um parâmetro, uma bússola, por assim dizer, não deve ser levada tanto a sério na sua narrativa. A fábula contada na Revolução dos Bichos é sobre um sistema político que foi muito combatido. E a gente precisa admitir, o George Orwell soube contar uma historinha bem contadinha. Só que tem um problema. Ela é só uma história. Mas muita gente acredita que as alegorias que permeiam essa história retratam eventos históricos reais. Eu não vou entrar na questão política da coisa, embora devesse, porque tem um enxame de professores reaças pela internet afora, nessa mesma rede social aqui que está fazendo isso.
Mas uma coisa é você narrar os fatos do seu ponto de vista e explicar que esse é o seu ponto de vista. Isso é legal. Você fala, olha só, tô contando essa historinha aqui, mas essa historinha aqui é só uma historinha e é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Isso te lembra alguma coisa? Pois é. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você pegar o que você viu ou diz que viu, ou que você entendeu, e completar aquela narrativa com o que você não viu, ou que você não entendeu. Ou simplesmente com coisas tiradas da sua imaginação. Tem uma teoria sobre isso, a teoria do elefante e dos céus. Eu vou deixar o card aqui e vou deixar o link também na descrição, para vocês tentarem entender melhor. Por fim, filtra bastante o que você lê. Não acredita em tudo que está escrito. Não acredita no que eu estou falando. Questiona sempre. Duvide de você mesmo, duvide do que você está lendo. Isso é interessante. Você colocar em dúvida. Colocar o que você está lendo, o que você está vendo em dúvida. Sempre. Uma coisa é você ler uma fábula de Esopo e aprender que tem que se matar de trabalhar para juntar comida e não morrer de frio e de fome feito a cigarra. Outra coisa bem diferente é não enxergar que uma revolução é feita pelo povo para o povo. E se ela parte de porcos, que se dizem parte do povo, mas depois se subvertem, o certo é recomeçar o processo, não condenar o sistema como um todo.